Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje dia 28 de dezembro de 2015. Já estou até sendo traído aqui, já queria falar 2016. Começa mais um fechamento de mercado num dia extremamente chato, como era de se esperar. Na verdade, se você está achando que hoje foi chato, você vai ver amanhã e quarta, né? O mercado tende a ter cada vez menos liquidez e volatilidade. O mercado geralmente nesses momentos ficam parados, pelo menos isso é o que mostra a minha experiência nos últimos 13 finais de ano. Eu tive aqui na frente do computador e tirando o final de 2008, onde você tinha uma volatilidade muito maior por conta daquela queda acumulada no segundo semestre de 2008, todos os outros anos foram anos bem calmos, assim como está sendo esse ano. Hoje o mercado teve uma queda, né? Principalmente por conta de Petrobras e Vale, que cederam bem, também as siderúrgicas, mais para o final do pregão. Mas muitos papéis subindo, né? Alguns papéis aí com alta bem representativa, que é o caso, por exemplo, da MRV, que sobe bastante. Papéis menos representativos para o Ibovespa, né? Mas que tem uma subida bonita, quase 4%, a Cosan também subindo aí algo relevante, 3%, né? Então a gente tem aí o mercado, de certa forma, se mexendo, lojas americanas também subindo 4,5%. Então a gente tem aí uma alta relevante de alguns ativos, mas pouco importantes aí para o Ibovespa, né? Enquanto você tem aí alguns ativos bem relevantes que vieram com a queda, isso fez o mercado ceder um pouco. Passando aqui para o gráfico, né? A gente, na verdade, não saiu da consolidação, quer dizer, continua trabalhando aí naquele ponto perto do fundo dessa consolidação, sem nada muito representativo, né? Então, hoje não foi possível, além de Petrobras e Vale, que tiveram na abertura do Dow Jones, principalmente uma forte queda, não uma queda forte não, né? Uma queda pequenininha. A Petro rompeu aqui o 73, né, que era 72, que era o ponto de suporte, mas não conseguiu andar, né? Quem conseguiu realmente dar um bom trade no day trade foi a Vale, que rompeu essa região aqui de 25, 26, né, que era o fundo dela, e acabou caindo bastante, mas isso até 1 e pouco, depois lateralizou e ficou de lado o dia inteiro. Quem deu show de bola hoje foi o dólar, né? A gente alertou para vocês aqui que o dólar na semana passada tinha batido num ponto de muita resistência, né? Que é essa região aqui, perto aí dos 4.040, né? 4.040, mais precisamente aqui 4.050, e bateu nesse ponto que era o topo anterior, acabou voltando hoje, voltando com bastante força, que foi inclusive interessante aí para a operação day trade. Eu acho que a gente teve aí duas excelentes operações para serem feitas. Uma no rompimento desse fundo, né, bem no começo do dia, não foi fácil fazer porque foi muito rápido, né? E a segunda, quando o preço aqui no rompimento dos 92,5 voltou na média móvel, perdeu o fundo, ela caiu com bastante força aqui, deu uma boa operação. Quer dizer, no day trade a coisa ainda funcionou. O que foi extremamente chato foi realmente swing trade. Para a maioria dos ativos, o que a gente viu foi mercado lateral, e é normal que isso aconteça nesse período. Aliás, foi ruim hoje, vai ser muito provavelmente ruim amanhã e muito provavelmente ruim na quarta, a não ser que a gente tenha algum fato novo, alguma variável que a gente não espera, não imagina e que pode, de certa forma, mexer um pouco o mercado. Mas isso é improvável acontecer nesse momento, perfeito? Hoje a gente vai fazer um fechamento mais curto. Deixa eu ver aí se tem alguns pedidos de vocês. O Serpa está pedindo Magazine Luiza, né? Magazine Luiza caiu com bastante força nos últimos momentos, o varejo hoje inteiro, né, ganha força. E aí aquela história, né? O que cai muito quando cai, quando sobe também sobe com força. Junta aquela coisa de ter um monte de gente vendida descoberto e encerrar a operação, e aí dá um short squeeze. Ela acabou subindo bastante, sobe aí mais de 20%, né? Abriu a 12, está fechando aí a 15, 20, quase 30% de alta, que é normal para momentos como esse, quando o ativo acumula uma perda muito forte. Então, quando vem a correção vem grande também. Mas é aquela história, né? Hoje mais cedo ela estava 14,80, distante das médias, e as pessoas me perguntam: pô, André, você acha que dá para fazer uma operação day trade? É sempre muito difícil fazer day trade longe das médias, né? É a mesma coisa do swing trade, né? Assim, para quem gosta de ficar buscando fundo, deve ter tomado 50 stop durante a queda, mas acertou uma operação, perfeito, pegou lá enquanto o risco era pequeno. Mas entrar agora em operação é muito difícil, muito complicado, perfeito? Justamente porque quando você tem um ativo que já tem uma perna de 40%, 50% e você quer entrar,
o gerenciamento de risco, né, para aquele determinado ativo fica meio que de ponta cabeça, quer dizer, a perna já andou, a perna já está provavelmente mais perto do fim do que do seu início e vai ser a hora que você vai pensar em entrar na operação. Isso não faz muito sentido. É importante guardar as nossas forças, né, para o ano que vem. Ano que vem, geralmente, quando alguém fala só no ano que vem, parece longe, né? Mas é daqui a 2 pregões, acaba esse ano, quer dizer, daqui a 3 pregões começa o ano que vem. E para o ano que vem tem muita coisa interessante. A maioria dos papéis, né, tão interessantes para venda. A gente tem aí os bancos todos rompendo suporte, a gente tem Petrobras perto de suporte, a gente tem Vale em tendência de baixa, quer dizer, a gente tem muitos papéis que ficam muito interessantes. CESP é um papel que me interessa muito, se o mercado cair, ela pode fazer uma bonita onda para baixo, até mesmo Sula 11, que olha só, hoje pelo menos umas 500 pessoas me pediram para ver Sula 11 na compra, né? Eu olho para esse gráfico aqui, eu só consigo enxergar venda, né? Perdeu o ponto de suporte aqui na semana passada, né? Então abaixo de 18,80, 18,70 pode ser que dê uma boa venda. Você tem aí boas possibilidades, mas tem na compra também, como a gente falou, por exemplo, a MRV está perto de romper topo, você tem Lame 4 voltando para a tendência de alta, né? Então acima dos 19 pode ficar interessante também. Você tem Cosan também querendo voltar para cima dos 26 e ficar interessante para compra, quer dizer, a partir do momento que a gente volta a ter o que é muito importante para quem faz swing trade, volatilidade no gráfico diário, a gente volta a ter também boas opções para o swing trade. Até lá tem que ter bastante paciência e foco ou num prazo maior, né, nas operações mais longas, operações de médio e longo prazo, ou foco no prazo menor nas operações day trade e mesmo assim tendo que vasculhar bastante para ver se acha alguma coisa em tendência, como por exemplo hoje foi possível achar operando o dólar, perfeito? Bom, por hoje é só, pessoal. A gente está fazendo o final de ano, esses últimos dias mais curtos, justamente porque não tem muito o que falar, né? A análise gráfica, é interessante falar sobre a análise gráfica porque o assunto nunca acaba. Porque com a volatilidade alta, né, você tem... A gente nem está tendo muito no gráfico diário, né? Mas todo dia você tem um cenário novo, o gráfico mostra outra faceta, né? Quando ele não se mexe, o que eu falei na quarta-feira passada meio que está valendo para agora, que vai valer para amanhã, que vai valer para quarta-feira que vem e que vai valer aí até segunda-feira, dia 4, que aí sim, aí a coisa começa a mudar, as coisas começam a andar, a volatilidade volta, a liquidez volta também e a gente consegue melhorar as nossas operações. Então, pessoal, um grande abraço. Amanhã eu estou de volta às 9 da manhã, vamos ver se tem algum fato novo, vamos falar de como é que foi os mercados na Ásia e na Europa, como é que está a perspectiva de abertura. Amanhã é vida normal, na parte da manhã, na parte da tarde a gente volta para falar aqui, provavelmente de um mercado mais lateral, mas a gente volta pelo menos para dar um alô. Um grande abraço para vocês e até lá. Tchau, pessoal!